uma experiência muito incrível ter essa conexão, ter essa preparação espiritual, que foi uma coisa que eu não tive na gestação da minha primeira filha, onde eu estava conectada com outras coisas que não era o essencial, né? Na época eu só estava preocupada que eu tinha que comprar as coisas do quarto, o guarda-roupa daquele jeito, ensaio fotográfico, e não estava conectada com a bênção que eu estava vivendo, que é a potência de gerar uma vida, né? E já na gestação do Heitor, com muita consciência da escolha, do momento certo para ele vir, o que nós queríamos. O trabalho dela, para ela ter essa força, essa segurança, essa conexão espiritual para o parto do Heitor ser como foi, é muito anterior, muito. Ainda mais empoderada, tão dona de si, era lindo de ver, super apropriada do seu corpo, estudando ainda mais cada etapa, entendendo todos os processos, então ela provocava muita inspiração, né? Era mesmo uma entrega para todo esse universo, né? Fazer a minha limpeza no coração está meu pai. Das águas onde vens, para onde vais, vou fazer a minha limpeza no coração está meu pai. Morada do meu pai é no coração do mundo, onde existe todo amor e tem um segredo. O chamado para a parteira tradicional é um convite para servir a vida. É a conexão com a espiritualidade para manter vivos os saberes ancestrais do partejar, do cuidado com quem gesta e o amparo aos seres de luz que chegam ao mundo. É um chamado que pode vir de forma repentina ou pode chegar aos poucos, e muitas vezes vem através da maternidade, em que a própria experiência do parto desperta para a causa do bem-nascer. O podcast Sementes do Bem-Nascer se propõe a partilhar as vivências que a coletiva Sopro de Vida acompanhou ao longo de sua trajetória e, através disso, trazer à tona assuntos relevantes que nos conectam à importância e os caminhos para o direito de bem-nascer. Nesse episódio, vamos ouvir o relato de parto do Heitor, partilhado por sua mãe, a parteira aprendiz Andréa Martinelli, a avó Denise Martinelli e as parteiras tradicionais Fabiana Xavier e Cileia Biagioli. Olá, meu nome é Andréa Martinelli, sou professora, parteira aprendiz tradicional, placenteira, consultora em amamentação, tenho 29 anos, moro na zona sul de São Paulo, Parelheiros, e sou mãe da Júlia, de 6 anos, e do Heitor, que tem hoje quase 11 meses. Eu não compartilhei até hoje o meu relato de parto com muitas pessoas, as pessoas que conhecem o meu relato de parto são pessoas próximas que convivem comigo. Eu achei durante a gestação que logo depois do parto eu ia querer muito falar para as pessoas como que foi o meu parto, contar, fazer relato e compartilhar, mas depois do parto eu senti um desejo de guardar para mim essa experiência ou compartilhar com as pessoas mais próximas, que foi o que aconteceu até o momento. Mas agora chegou a hora de compartilhar. Ao mesmo tempo eu também tinha um desejo que esse relato chegasse para outras mulheres, para que elas soubessem que existe outro tipo de modelo, outra opção de parto, que é possível ter um parto domiciliar, planejado, respeitoso, com parteiras tradicionais. Eu sempre, quando começo a contar o meu relato de parto, eu digo que o relato da gestação em si foi maior do que o trabalho de parto, que foi super rápido, né? Diferente da minha primeira filha, que foram 12 horas de trabalho de parto, e eu tive ela na Casa Ângela, que na época eu já tinha muito desejo de ter um parto domiciliar, mas não sabia que existiam parteiras tradicionais, não ouvia falar, mesmo morando aqui no território de Parelheiros, eu não conhecia a Cileia, a
Fabi, que são parteiras, as parteiras indígenas, né, das aldeias aqui perto, e eu não tinha acesso a esse conhecimento, nunca passou pela minha cabeça. Então, na época, eu procurei equipe de enfermeira obstétrica e era muito caro, eu não tinha condições, e, enfim, tive na Casa Ângela, que é pelo SUS. Foi graças ao parto da minha primeira filha, né, que eu entrei no mundo da doulagem, das gestantes, e finalmente conheci a parteria tradicional, onde eu conheci a Cileia, buscando uma formação de doula e com um olhar para a tradição. E aí começa toda a minha história com a Cileia, então acho que toda a preparação começou desde aí, mas depois comecei a fazer parte da coletiva e acompanhar os partos domiciliares. Cileia Biagioli é parteira tradicional, fundadora da coletiva Sopro de Vida. Agora, ela conta um pouco pra gente da sua ligação com a Andréia e a atuação no parto do Heitor. Para fazer o relato sobre o trabalho de parto da Andréia, eu acho que eu vou ter que falar um pouco dela, né? E da relação dela conosco e a nossa história, né? A Andréia chega numa tarde na minha casa, com o dinheirinho na mão para fazer a formação, com um brilho no olhar e uma sede de conhecimento muito profundo, e se assusta, né? Com o diferencial em relação a tudo, né? Então ela imaginava um local de aula com cadeiras com mesa, para ela anotar todas as informações, imaginar uma sala com fogueira. Então ela ficou um pouco assustada, mas como aquilo era possível, né? Então ela falou, não, eu quero fazer essa formação. E já da primeira imersão, já sai dali muito transformada, né? Muito conectada conosco, muito conectada com a tradição, muito conectada com a espiritualidade. Olá, eu sou a Fabiana Xavier, sou parteira tradicional e faço parte da coletiva Sopro de Vida. Eu conheci a Andréia na formação de doula na tradição. Nós estávamos em turmas diferentes, né? Mas pude participar de um encontro da turma que ela estava. Logo depois da formação, nós continuamos na coletiva, acompanhando a Cileia, nos atendimentos às gestantes, na assistência ao parto domiciliar, e aos poucos a gente foi se conhecendo mais, construindo o nosso vínculo. Uma amizade muito forte, muito bonita surgiu a partir daí, né? Nosso encontro, a nossa convivência enquanto coletiva é na perspectiva na construção de amizade, de rede de apoio. Mas ainda no acompanhamento dos partos domiciliares, eu me questionava se quando eu engravidasse novamente, eu ia querer ter um parto domiciliar, né? Porque eu ainda tinha um apego muito grande com a Casa Ângela, gostei muito de tudo que eu vivi lá. Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas como eu vou escolher outra coisa se hoje eu trabalho com isso, acompanho o parto domiciliar e eu mesma não vou ter um parto domiciliar? Isso não faz sentido. Mas a Cileia sempre me disse, fica tranquila, se você quiser na Casa Ângela, eu te acompanho na Casa Ângela. Você tem que escolher onde você se sente melhor. Mas no decorrer desse tempo, casei novamente, onde conheci o pai do Heitor, meu atual companheiro, e construímos, assim, foi uma história linda, que foi super rápida, a gente se conheceu e já namorou e já foi morar junto, e já decidimos que queríamos engravidar, mas na época a pandemia tinha parado e tinha voltado, então a gente escolheu esperar uns 6 meses até sair vacina e tudo, quando a gente decidiu engravidar. Mas no processo da gestação foi muito lindo a espera pelo Heitor, a nossa conexão com ele mesmo antes dele estar aqui, né? Ele foi muito desejado, foi planejado, a gente engravidou no momento que escolhemos começar a tentar engravidar. Então a Déia foi compartilhando com a gente o seu desejo de gestar novamente, né? Compartilhou também todo o cuidado e o preparo que ela estava tendo, preparando o seu corpo, preparando o campo emocional, a família para a nova gravidez. E durante esses meses nós escrevemos cartas para ele. O Fábio escrevia e eu escrevia, e a gente só trocou essas cartas um com o outro, do que nós escrevemos para o Heitor no dia em que decidimos, agora vamos engravidar. Então isso foi um período de abril de 2021 até setembro de 2021. E depois, no primeiro mês a gente tentou e não engravidei, eu nunca tomei remédio, e a menstruação veio no outro mês, mas depois, no mês seguinte, eu estava participando de uma formação com a Cileia, né, de aprendizes, e na imersão eu tive contato com as medicinas, né,
E após a aplicação do rapé, assim, eu tive muita confirmação que eu olhei pra Cileia, abracei ela, sem estar grávida ainda. Falei, você vai ser a parteira do meu parto, agora eu confio e sinto. Me sinto muito a parteira guardiã do parto da Andréia, principalmente porque a preparação dela começa quando ela entra na minha casa pela primeira vez. É muito bonito de ver essa trajetória. Eu acho que ela vem se preparando para ter o Heitor desde esse momento. E antes disso, uma das coisas que me trouxe a confirmação que quando eu engravidasse novamente, eu queria ter um parto domiciliar e que me trouxe essa força, foi uma live que a Cileia fez junto com a Preta Jaya. E essa live me fortaleceu muito. Eu até mandei mensagem depois pra Preta e agradeci por tudo que ela disse na live, porque isso me fortaleceu de que eu queria parir em casa. Então, nesse dia que fiz o uso do rapé e eu tive essa confirmação assim que era isso que eu queria, abracei a Cileia e depois em outro momento que nós fomos na fonte, eu passei argila na minha barriga pedindo para receber essa bênção mesmo, para preparar o meu útero. E aí eu tava perto da Fabi e aconteceu uma situação que ela escorregou e caiu. Eu falei, eu acho que é para você estar no meu parto. E assim já se deu esse convite antes da concepção do Heitor. Mas foi um processo que eu acho que eu precisei passar por tudo isso para ele ser concebido, né? Nos mesmos dias que a gente estava nessas imersões, num rito com a ayahuasca, eu tive a confirmação que o Heitor ia chegar e Pachamama me dizia, toma o filho que você me pediu. E isso para mim foi muito forte. Então a gente, enquanto coletiva, foi acompanhando e eu fui também torcendo e vibrando muito, né, para que ela alcançasse tudo que ela desejava e que pudesse ser da melhor forma possível, né? Então esses 3 momentos, assim, teve a escrita das cartas, o contato com as medicinas, a confirmação de ter a Cileia como parteira, a Fabi também, passar a argila na barriga e tudo isso para chamar e para receber esse bebê, né, esse espírito que ia vir. Depois dessa confirmação no rito de ayahuasca, né, nós em casa fizemos um escalda-pés. Meu companheiro, a minha filha, eu pensei, a gente faz o escalda-pés para receber o bebê na despedida da barriga. Então, por que não fazer um escalda-pés para receber o bebê, para que ele seja concebido com essa bênção, abençoar essa chegada do bebê? E foi um momento super gostoso ali, só nós 3 no quarto, meia luz, o escalda-pés, onde eles fizeram massagem em mim, desejaram coisas boas para a chegada do bebê, nessa preparação também da irmã de que chegaria um bebê e se ela queria isso, e ela foi sendo trabalhado com ela junto, né? Ela também participava da preparação das cartinhas para o bebê. E aí, enfim, depois de tudo isso, né, com certeza depois do escalda-pés foi o dia da concepção e eu sei exatamente o dia, a gente estava muito conectado, onde eu estava vivenciando também antes uma experiência de conexão com o meu corpo, de percepção da fertilidade, de conhecer o período que eu estava fértil ou não, que foi uma coisa que eu nunca tinha vivenciado a minha vida inteira, onde eu consegui me conectar com o meu corpo, com a natureza e perceber os sinais que o corpo dá e fazer essas leituras. A natureza é muito incrível. Então foi tudo com muita consciência. E aí no mês seguinte já tivemos aí o resultado positivo que estávamos grávidos, sim. A gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei também um pouco apreensiva por ter tanta consciência, né? A Cileia sempre fala, a ignorância, ela é uma bênção, né? Quando a gente tem consciência de todo o processo gestacional e estar trabalhando com a gestante, conseguir me distanciar desse lugar que agora eu era gestante e que eu me permiti ser atendida e não tentar eu mesma me assistir, né, me prestar assistência, porque eu tava no lugar agora de ser cuidada, né, e não de dar assistência para mim mesma, me entregar para a equipe poder fazer esse papel, cuidar da minha gestação. E aí logo que a Leia engravidou foi uma festa. Nós já tínhamos iniciado a implantação do Sementeiras do Bem Nascer, que é o nosso projeto, em parceria com a Secretaria de Cultura, pela 6ª edição de Fomento à Periferia. E a Deia compartilhando com a gente cada mudanças, todo o processo, né, que perpassa e atravessa a gente enquanto mulher durante a gestação. Nossas reuniões de trabalho nunca mais foram as mesmas, porque também era um espaço de encontro para compartilhar esses sentimentos.
começo da gestação foi muito tranquilo, as questões emocionais mexeram bastante, até com as atitudes da filha mais velha, querendo chamar atenção, mudança de comportamento emocional, e aí durante esse processo fizemos uso de floral também, que a Cileia nos auxiliou com isso, e as coisas foram caminhando muito bem durante a gestação. Não quisemos saber o sexo do bebê até o dia do parto, apesar de sentir e ter tido conexões também em outros momentos de que era um menino, mas não quisemos saber. Uma coisa que foi muito gostosa de vivenciar foi a elaboração do plano de parto. Por eu trabalhar e atender as gestantes, eu já sabia como que era o processo do plano de parto, mas a Sara, que também é uma aprendiz, fez o plano de parto comigo e fiquei surpresa. Eu não esperava que fosse ser da forma que foi muito gostoso. Tiramos cartas do oráculo da deusa, da mulher selvagem, e as cartas fizeram muito sentido. Quando o meu plano de parto chegou, o arquivo pronto, assim, com todas as coisas que a gente tinha trabalhado, eu fiquei emocionada. Foi tão gostoso, né? Olá, você está ouvindo o podcast Sementes do Bem Nascer, idealizado pela coletiva Sopro de Vida. Muito obrigada por estar aqui. Se você gosta do nosso podcast, clique em seguir no seu aplicativo de podcast preferido. Isso é muito importante, não só para o aplicativo te avisar quando tiver episódio novo, mas também para a plataforma recomendar o nosso podcast para mais gente e assim ampliarmos o debate. Aproveita e indica nas suas redes, para os amigos, para a família, mães, gestantes, puérperas e todo mundo que tiver interesse nesse papo. Bora expandir esse diálogo? Durante toda a gestação, a minha filha disse que não queria assistir o parto do irmão, né? Que ela iria para casa do pai ou para casa da avó, e assim estava combinado. Quem estaria no parto seria o meu companheiro e a equipe. Mas no dia do parto, tudo mudou. Então, finalmente chegou o dia do parto, onde eu não achava que o bebê ia nascer. Meu marido tinha ido viajar e desde as 37 semanas ele não tinha ido mais viajar a trabalho, mas apareceu uma viagem. Ele falou, é bem rapidinho, em 24 horas eu tô de volta, né? Não é possível que ele vai nascer. Eu falei, também não acho, não tô sentindo nada, pode ir. E então ele deu um beijo na barriga e falou, não nasce, hein? Espero o papai chegar. Porém, ele contrariou o pai dele. Meu nome é Denise, eu sou mãe da Andréia, vó da Júlia e vó do Heitor. Vou contar um pouco para vocês o dia, né, especial, um momento especial que eu passei, né, com a Andréia, o nascimento do Heitor. No final de junho de 2022, eu tava conversando com a Andréia, eu já tava ficando no final do mês, né, e o Heitor tava previsto pro dia 6 de julho, se eu não me engano. E o marido da Andréia teve uma viagem para fazer no final de semana, bem no final do mês de junho. Aí eu disse pra ela, não, eu vou ficar com você, né? Pra não ficar sozinha. A qualquer momento podia nascer, né, o Heitor, e ela ficando sozinha em casa com a Júlia. Eu não ia deixar ela ficando sozinha. Aí eu fui pra casa dela e levamos o meu genro, o marido dela. Voltamos pra casa, tomamos um banho, tudo. Descansamos que no outro dia a Andréia foi pra escola, que ia até a festinha junina, né? Dos alunos dela. Até então eu via que ela tava bem, mas eu percebi a barriga dela, já tava baixa. Eu falei assim, ai André, vai nascer a qualquer momento. E dormimos. No outro dia levantamos, elas se arrumaram, se maquiaram, né? Fizeram Maria Chiquinha nas duas, tiramos foto da André e da Júlia. E aí eu falei pra ela, né? Então André, você vai pra escola e eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sua casa. Eu vou pra casa montar o meu bazar e mais tarde eu venho. Fico aqui com você, né? E o Fábio iria chegar no sábado. Até então ela estava bem, mas só que ela, depois que o Heitor nasceu, ela contou pra mim que na noite tinha sangrado um pouquinho, mas foi coisinha pouca assim, né? Mas ela só me contou isso depois que o Heitor nasceu, né? Então, no outro dia, numa sexta-feira, eu fui trabalhar, era festa junina na minha escola, e eu não estava sentindo nada, levei minha filha comigo para o trabalho, teve toda a festinha, organizei a sala, os alunos, e como era o último dia de aula dos alunos, era uma despedida, né, que eu não seria mais a professora deles depois das férias. Então, eu coloquei minha barrigona de fora e pedi para cada um escrever o seu nome com um lápis de olho na minha barriga. E aí ficou lindo, assim, o nome de todos os alunos na minha barriga, nós dançamos a festa junina na quadra e tudo, tirei foto com cada
cada um, mandei pros pais. Não deu tempo de fazer a despedida da barriga, que estava marcada para outra semana, ele nasceu antes, mas a despedida da barriga foi nesse dia que eu trabalhei e as crianças escreveram o nome delas na minha barriga. E essa foi a nossa despedida da barriga, né? Eu caracterizada ali de festa junina com o nome das crianças na minha barriga. Quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho, falei, vou descansar, porque eu andei muito de manhã, saiu um pouquinho de sangue no papel, e aí já mandei mensagem para as meninas, mas aí fui tomar um banho para tentar descansar se o trabalho de parto começasse, mas assim que eu deitei, a primeira contração veio e já veio muito forte. Eu falei, não é possível, que não vai parar. Meu marido não tá aqui, eu não queria que fosse sem ele, né? E aí esperei, depois veio mais uma contração. Isso começou umas 3:30 da tarde, a primeira contração, bem dolorida. Por um momento eu pensei em não falar pra ele, pra não deixar ele preocupado, porque ele tava em Santa Catarina, mas como as contrações começaram a vir uma atrás da outra, não dava mais pra não contar pra ele. Aparentemente não ia parar mesmo, e era melhor que ele soubesse e acompanhasse por vídeo, né, do que simplesmente avisasse só depois que nasceu. Então avisei as meninas, a equipe já começou a se encaminhar para minha casa. A Cileia e a Fabi estavam longe, se encontraram e estavam a caminho. Liguei para minha mãe, ela tinha dormido comigo um dia antes para eu não dormir sozinha, mas depois ela tinha que ir para casa porque eu fui trabalhar e ela só voltaria à noite. Mas como começou as contrações, também a sair sangue, liguei e pedi para ela vir e ela veio. Então ela que não estava preparada para estar no parto, não era combinado, ela esteve nesse momento. Tudo acontece como tem que acontecer, né? Foi maravilhoso para ela essa experiência de ver o neto nascer, ver a filha parir. Mas ela conseguiu ainda ir para a escola, teve a festa junina das crianças, né, dos alunos dela. Eu vim para minha casa, montei meu bazar e aí eu comecei a fazer maçã do amor para vender no meu bazar. Aí era por volta de 2:20 por aí, ela me liga. Aí ela, mãe, eu, Andréia, ela, ai mãe, tem como a senhora vir mais cedo? Eu tô sentindo dor. E eu, meu Deus. E ela tava sozinha lá com a Júlia. Saí correndo, peguei a bolsa do jeito que eu tava e a minha casa fica um pouco distante da dela, né? Não deixei nem meu marido me levar, peguei o ônibus. No máximo 50 minutos eu cheguei lá. Antes da minha mãe chegar também, eu mandei uma mensagem pro meu pai, porque eu não tinha feito a compra da casa ainda para deixar o armário abastecido com as comidas que eu gostaria de comer no parto. Eu queria muito açaí, eu não tinha comprado, eu não tinha nem montado a bolsa do bebê, que é importante ter em caso de uma transferência, se acontecesse, né? E eu não queria montar porque eu pensava que isso ia atrair que eu fosse para o hospital. Então eu fiquei me negando, falei, não vou montar não, senão isso vai atrair. Mas eu tinha combinado com meu marido que quando ele chegasse de viagem, a gente ia fazer a compra e ia montar a mala, mas não deu tempo. Então eu lembrei de mandar uma mensagem pro meu pai, mas eu já não estava mais conseguindo mexer no celular e eu só consegui falar para ele, pai, traz um pote de açaí grande, por favor. E aí não consegui mais mexer no celular, que no entanto eu nem vi o que ele respondeu depois, eu sei que ele apareceu lá em casa, então as pessoas começaram a se organizar para ir para minha casa. Minha mãe chegou primeiro, por volta de 5:20, a minha filha ficou comigo esse tempo, eu fui pra bola, ela ficou fazendo massagem nas minhas costas, ela vê, né, a gente fazendo nas outras gestantes, então ela já sabia mais ou menos, mas ela amou quando minha mãe chegou, porque no fundo ela tava tensa, com medo de estar sozinha ali comigo. Aí eu pensei que o portão tava fechado, aí eu gritei, Júlia, e a Júlia veio, vovó, onde que a senhora tava? Meu irmão vai nascer. Aí eu, calma, Juju, a vovó já chegou. Eu gostei de fazer massagem na mamãe. Quando o Heitor tava na barriguinha da mamãe, ele já tava pra nascer. Eu fiquei lá com a mamãe tava pra chegar. Aí tinha um vizinho lá na frente, o senhor, né, pegou e falou assim, ó, ela chegou, viu, ela tá aí, assim, seu Antônio, eu tô vendo, acho que o meu neto vai nascer hoje. Aí subi, ela já tava deitada na cama com dores, né, a Júlia fazendo massagem, né, na bacia dela, assim, embaixo, né, com dor, e eu, meu Deus, André, vai nascer hoje. E ela, ai, mãe, tá doendo, e eu, calma. Aí eu perguntei, né, e a Cileia, né, vai vir? Aí a Andréia, eu já falei pra ela tá em Pirituba. Aí eu fiquei preocupada, né? Pirituba pra Parelheiros é muito longe.
Eu já tinha marcado de estar na casa dela na sexta-feira pra gente poder fazer o tarô. Eu tinha saído pra comprar um carro no extremo norte, Pirituba. Ela tinha ido pra escola de manhã e falou: olha, eu voltei, tô com cólica e tal. E eu tava na casa de uma amiga e essa amiga falou assim: Si, vamos esperar baixar o trânsito que eu te levo pra casa. E eu tava muito cansada, tava com a Clara e tava com um monte de bolsa. E aí eu falei assim: tá bom. Avisei a Deia que talvez fosse chegar um pouco mais tarde do horário que a gente combinou, mas ela já tinha comentado que já tava com um pouquinho de contração. E foi muito rápido. Eu iria sair de lá logo depois do almoço, mas saí um pouco depois. A Fabi também estava na Paulista, a gente se encontrou. E aí isso, né, talvez fosse melhor ter ido de trem, porque a gente pegou um Uber e tava no auge do pico do trânsito em São Paulo, né? Quando ela deu início aos sinais, né, de trabalho de parto, eu estava muito longe, na região central da cidade, né? E fui me comunicando com a Cileia, que também estava próxima de onde eu estava, né? Até a gente se encontrar para vir então ao encontro da Deia. E foi uma aventura. A gente acabou escolhendo pegar um Uber, tentando agilizar, né? Mas com esse trânsito caótico de São Paulo, a gente talvez teria que ter calculado melhor, que é meio imprevisível. Sim, ela queria muito a água e naquela semana eu tinha comprado uma banheira nova, muito mais prática de encher, de lidar. Como eu moro no sítio, nem sempre as coisas chegam lá, então eu tinha pedido para chegar no ponto de entrega do Embu-Guaçu. E aí quando eu liguei para ela, eu perguntei para ela: você quer a banheira? Ela falou: eu quero. Então eu chamei um Uber entrega para entregar a banheira na casa dela. A Cileia, como estava longe, solicitou um Uber. A Uber de entrega foi levar a banheira para minha casa. Minha mãe achou que era alguém da equipe, perguntou se a mulher ia subir. A mulher falou: não, eu só sou da Uber, eu não vou subir. Mas em seguida chegou a Carol, que era uma aprendiz de parteira, e foi fazendo os primeiros atendimentos comigo, a ausculta. Em seguida chegou a Ana também, que foi a minha doula no primeiro parto, no parto da Júlia, que me acompanhou na Casa Ângela, e agora estava presente no parto como aprendiz de parteira. Então as duas, Ana e Carol, fizeram esses primeiros atendimentos. Não teve nenhum exame de toque durante o trabalho de parto. E aí quando a banheira chegou, eu pegando água do chuveiro e eu colocando um monte de panela no fogo com água para ir rápido também, esquentando a água, e eu colocando na banheira até que chegou num nível bom, né? Minha mãe chegou 5h30, as meninas chegaram 6 horas, e aí foi o processo de fazer massagem nas minhas costas, me deram um pouco de comida, eu fiquei no quarto com a luz apagada, uma vela acesa, e aí elas montaram a banheira e começaram a esquentar água e pegar água do chuveiro, pegar água no fogão e enchendo a banheira. Então foi só o tempo, assim, foi tudo muito rápido, né? Do horário que chegou alguém da equipe até o nascimento foi 1h25. Então elas ficaram nesse processo, e nesse meio tempo meu pai chegou também, chegou o pai da Júlia para buscar ela, que já estava combinado que ela ia para casa do pai dela e ela não queria assistir o parto. Aí depois eu fui pra casa do meu pai porque eu não queria ver o Heitor nascendo. Aí na hora que eu fui sair do portão, ele nasceu. Então ela saiu, chegou meu pai com um pote de açaí e perguntando para que serviu o açaí, para que eu queria, e ele começou a passar mal porque ele me viu assim no chão, eu tava de 4 apoios, as dores estavam muito intensas, né, e ao mesmo tempo que eu queria muito que o meu marido estivesse presente no parto, e eu pensava, será que dura até amanhã, né, mas ao mesmo tempo, não, eu não quero ficar sentindo dor até amanhã, que nasça hoje, para isso acabar logo, né, e vinham muito intensas, assim, eu queria ficar muito deitada. No começo eu fiquei com a bola em cima da cama, debruçada na bola para movimentar o quadril. Depois, em outros momentos, eu fiquei deitada de lado e recebendo massagem. E já pro finalzinho, eu comecei a andar de 4 apoios no chão, assim. É um processo muito selvagem mesmo, igual um animal quando vai parir, sabe? Procurando a posição do parto. E isso foi muito incrível. Me senti, assim, me entregando pro processo, ficando na posição que o meu corpo pedia. Em outro momento, eu fiquei na posição do guerreiro, então um joelho no chão e uma perna meio levantada, e eu sentia vontade de empurrar, então isso já estava bem no final.
Mas essa segurança toda, né, que a Dea foi demonstrando, se fez muito presente na hora do trabalho de parto, né? Ela se comunicava com a gente, ela ia compreendendo, ela entendia os sinais, ia falando, né, e demonstrando a fase do trabalho de parto que ela estava, né? E foi assim que ela acionou todo mundo, né? E a gente foi se comunicando entre a gente, né, para que a aprendiz que estava mais próxima pudesse chegar logo para ampará-la, né? Logo chegou a mãe dela também, o pai que pôde dar um apoio rapidamente, e depois a doula. Então as meninas chegaram primeiro, né, para ajudá-la, apoiá-la, e foi fundamental, porque o trabalho de parto também se desenrolasse como ela esperava, né? E em todo momento a Cileia estava em contato com a Andréia pelo celular, né, orientando ela, e até que, não sei se foi a Ana ou a Carol, tirou a foto do cofrinho dela, que assim, né, embaixo já estava inchado. Quando eu vi que estava inchado, eu falei, a qualquer momento já vai nascer. Aí foi um momento que a Andréia entrou na banheira, as contrações vinham, né, e eu só pedindo para minha mãe, minha Nossa Senhora da Aparecida, dar um bom parto para ela não sofrer muito, não demorar muito, mas que o Heitor viesse no momento dele também, que protegesse os dois. Quando a banheira ficou pronta, que encheu de água, as meninas me avisaram, tá pronta, você pode entrar. Eu entrei, senti aquele alívio que eu senti no meu primeiro parto também, assim que eu entrei na banheira, foi muito como se eu recebesse um abraço caloroso, sabe? E isso me fez relaxar muito. E então nesse momento meu pai saiu da minha casa, minha mãe falou, vai lá pra sua casa que você tá passando mal, quando nascer eu te aviso. Ele mora bem pertinho da minha casa, e ela desceu pra levar ele até o portão. Quando ela subiu, no meio da escada ela já escutou eu gritando, tá coroando! Antes disso também eu fiz cocô na banheira, então eu lembro, eu tava muito consciente, eu fiz cocô e eu avisei as meninas com os olhos fechados, eu só apontei e falei, eu fiz cocô, pega uma peneira, por favor. Então, quando ela escutou eu gritando que tava coroando, ela chegou no quarto e eu já tava com a mão sentindo a cabeça do Heitor saindo, e também ainda assim muito consciente no expulsivo, assim, o bebê coroando. Eu consegui dizer para as meninas, alguém liga pro Fábio, alguém filma. E nisso a Cileia e a Fabi não tinham chego ainda, elas estavam pertinho de casa, no farol. Até uma hora que ela teve uma contração bem forte e ainda ela teve força ainda, né, de lembrar e falar assim, mãe, liga pro Fábio. Eu, ai meu Deus, meu genro. E ela preocupada comigo, se ela tá bem, mas você, não, eu tô bem. Eu não podia desmaiar nada ali, né, porque ao mesmo tempo ela fazendo o parto dela e preocupada comigo, né. E aí uma ligou para Fabi e para Cileia assistirem por chamada de vídeo o nascimento. Minha mãe ligou para o meu marido e ela digitava e saía várias letras, não acertava o nome dele, até que ela conseguiu colocar e falar, Fábio, tá nascendo, tá nascendo. Enquanto isso, eu e a Fabi, no caminho, a gente ficou até com medo, porque o Uber muito grosseiro, muito esquisito. E ele parou pra lavar o carro, aquele rodinho que é de lavar o vidro do carro. E a gente tentando dizer pra ele que tava com pressa por conta de um trabalho de parto, mas com muito receio, porque ele parecia muito esquisito, né? Dentro de toda essa demora do trânsito, a gente ainda conseguiu acompanhar pelo vídeo o nascimento do Heitor na esquina da casa dela. E eu vindo, foi muito bonito, e como se a gente estivesse lá no quarto junto com ela. E aí, devido a essas pequenas paradas de trânsito que a gente foi sendo obrigadas, né, a aguardar, a gente acabou na hora do expulsivo mesmo acompanhando por videochamada. E foi mesmo a distância muito forte, né, a gente vibrando, falando com ela, passando palavras positivas para que ela se mantesse confiante, né, forte. Mas ela estava muito entregue, assim, a todo aquele momento do parto.
Nesse momento, a Ana, ela ficou do meu lado direito, na mesma posição que ela ficou no meu primeiro parto, jogando água na minha barriga. E aí, depois, ela pegou o celular para filmar, mas ele começou a nascer nesse momento. E ela começou a cantar: Flor das águas, de onde vem, para onde vai? Vou fazer a minha limpeza, no coração está meu pai. E aí foi lindo, né? Ele nascer nessa música, assim, eu tinha feito uma playlist, mas eu não conseguia ouvir a playlist porque minha filha sumiu com meu celular pra lá pro outro quarto. Foram muitas coisas, foi tudo muito rápido, mas meu marido conseguiu acompanhar por chamada de vídeo. Ele foi saindo e eu fui pegando o corpinho dele, coloquei no meu peito e falava: nasceu, amor, nasceu, você tá vendo? E é claro, eu queria muito que ele estivesse ali comigo, mas o Heitor escolheu nascer assim e a gente um dia vai entender por que teve que ser assim, sem o pai dele estar, mas de alguma forma ele estava, né? Ele chorava muito, muito por não estar ali comigo, ao mesmo tempo com medo de eu precisar de uma transferência e ele não ir me acompanhar para o hospital. Deu tudo certo. Eu liguei pro meu genro na chamada de vídeo. Foi a hora que o Heitor tava nascendo e a Andréia gritou: tá coroando. Eu, meu Deus, tá nascendo. E eu vendo o Heitor vindo, a Andréia fazendo o parto dela, as meninas do lado dela, e o Heitor nasceu. Eu me emociono. Sempre quando eu falo, eu me emociono. Mas foi lindo. Eu tento segurar, mas desculpa. Foi lindo, um momento único. Eu queria, assim, sempre estar presente desde o nascimento da Júlia. A Júlia teve na casa Ângela, né? Eu quis estar presente, mas o pai foi, né? Foi corajoso, conseguiu acompanhar o parto também da Júlia. E do Heitor eu tive esse privilégio, agradeço a Deus esse momento, né? Lindo, maravilhoso. A Andréia foi forte, guerreira, como ela sempre é, uma boa mãe. E assim que o Heitor nasceu, ela colocou assim em cima do peito, aí ele chorou, todos nós choramos, né? Eu chorei, o Fábio também do outro lado lá, onde que ele estava no serviço, viu, né, o nascimento do filho dele, né? Foi tudo bem, foi planejado do jeitinho que ela quis, deu tudo certo, né? Elas planejaram tudo direitinho. E aí, na hora eu nem lembrei de olhar para ver qual era o sexo do bebê. Porque eu já tinha tão certo dentro de mim que era um menino que não lembrei na hora, né? E aí depois ele perguntou: você olhou, o que é? E nisso as meninas também acompanhando por chamada de vídeo, a Fabi e a Cileia, que estavam muito pertinho da minha casa, muito, no farol, assim, o farol fechou. Depois me ajudaram a levantar, eu sentei na cama, e aí as meninas chegaram e acompanharam o nascimento da placenta. Meu marido acompanhando por chamada de vídeo ainda todo esse processo do nascimento da placenta. Fiquei ali deitada com o Heitor no meu peito, no contato pele a pele, aguardando a saída da placenta, a gente cantando, sendo cuidada pelas meninas. Depois queimamos o cordão umbilical com a vela, e na parteria tradicional não cortamos, a gente queima com a vela, então todas que estavam ali com uma vela acesa, colocaram e queimaram. Teve um momento de tirar a foto da forma que eu queria muito uma foto dele conectado ainda com o cordão umbilical na placenta. Tiramos essa foto, eu fiquei ali cantando umas músicas que eu queria cantar para ele, que eram umas das que estavam escolhidas para o parto. Em seguida chegou a Cileia e a Fabi, deram toda assistência para ela, uma alegria, e pesa o Heitor, e mede o Heitor, e a gente chora, tira foto, cantaram. E logo em seguida a gente chega na casa. Foi emocionante a gente poder se abraçar e acolher e oferecer cuidado também, desde esse cuidado pós-parto imediato, né? Os cuidados com a placenta, aí depois ir para a cozinha, preparar uma sopa quentinha para ela se alimentar. Eu tenho com muito carinho, assim, esse momento do pós-parto. Para mim foi tão gostoso. Eu fico pensando quantas mulheres não tiveram a oportunidade de ter esse cuidado no pós-parto. Eu ali na cama, com o bebê no colo, e as meninas fizeram um caldo para mim. Eu comi uns pedacinhos da placenta com shoyu, depois um shake de açaí com paçoca por cima, e aí me dando ali na boca, sabe? Ter a minha mãe ali comigo. E não precisar ter saído de casa com dor, né? Chegar
no hospital fazer uma ficha, tudo com dor. Eu comecei a sentir contração ali no quarto e ali nasceu. Isso é muito gostoso de lembrar, eu sendo cuidada, e o quanto isso deveria ser a realidade de muitas mulheres, né? E aí no outro dia nós avisamos a Júlia para ela vir conhecer o irmãozinho. O meu marido chegou no outro dia de manhã e aí finalmente conheceu o Heitor pessoalmente, e aí depois disso não desgruda mais, né? Um paizão apaixonado pelo Heitor. Essa noite eu acabei dormindo lá para acompanhá-la e presenciei a chegada da Júlia na manhã seguinte, a chegada do Fábio, e aí foi muita emoção poder acompanhar tudo isso também, né? De acompanhar o nascimento da família toda, assim. É mesmo uma chegada de muita luz e de muito amor. Mesmo sendo consultora de amamentação, no quarto dia que foi a descida do leite, teve a pojadura, foi muito leite, né? As meninas vieram, me ajudaram a desempedrar e eu precisei desse auxílio, da compressa. Depois fizemos o ritual da medicina da placenta, de ancoramento com a família, e foi outro momento muito especial, que aí nesse momento estava minha mãe, meu marido, e a gente pôde acessar processos de cura que não foi possível ele acessar participando do parto. Foi com todo esse respeito, com todo esse amor, que também a gente fez os cuidados, fechamento do corpo, que é outro ritual de centramento, de ancoramento energético. E a Fabi veio assim num dia que era muito importante pra mim. Eu ia mudar de casa e eu queria muito fazer o fechamento do corpo no mesmo lugar onde eu pari. Como eu ia sair da casa, eu queria fechar esse ciclo. Foi muito forte, muito potente fazer isso, e no momento foi exatamente o tempo que o Heitor ficou na barriga, né? Foram quase 10 meses dentro da barriga, e quando ele fez 10 meses, o tempo dele fora da barriga também, né? Onde fechou esse ciclo no mesmo lugar onde ele nasceu. Vibração desse poder, desse empoderamento, dela estar no comando do próprio parto o tempo inteiro e ela mesma ir lá e pegar o seu próprio bebê, né? A gente tem certeza que, na verdade, precisava ser desse jeito. Não nasceu só o Heitor, nasceu aí a força espiritual dessa parteira. Então, nasce um bebê, renasce uma mãe, nasce um pai e nasce uma parteira. E é muito bonito de acompanhar esses nascimentos todos, é muito emocionante. Foi muito bonito, né? O nascimento do Heitor. Eu só tenho que agradecer as meninas, né? A Carol, a Ana, a Cileia e a Fabi. Agradeço a Deus também que me deu a força de estar lá perto dela. Acompanhei o parto, muito bonito. E o Heitor tá aí, lindo, maravilhoso, já gatinhando, logo logo tá correndo. O pai tá feliz, a Andréia tá feliz, a Júlia também tá feliz, né? Pelo irmãozinho, que ela sempre pedia também, né? E Deus nos abençoou, né? Com o nascimento do Heitor. De alguma forma a gente vai se sentindo um pouco parte dessa família, né? E pela própria relação de amizade, né? Os vínculos se estreitam ainda mais, se fortalecem ainda mais, né? A Déia hoje é uma baita amiga, assim, comadre mesmo, sabe? E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder ter vivenciado tudo isso junto com ela, com a família dela, poder acompanhar o crescimento do Heitor, cada sorriso, cada conquista, cada etapa, né? Que é tão dinâmico esse primeiro ano de vida, e a gente vai curtindo, vai aproveitando e fortalecendo esse vínculo de amor. A Andréia é uma pessoa que eu amo muito, muito mesmo. Eu admiro muito e que é muito bonito de ver a trajetória, o comprometimento, a entrega que ela tem para tudo que ela faz. Todas nós podemos semear o bem-nascer, numa ciranda constante, em que ora somos quem semeia, ora quem cuida ou quem colhe. As sementes podem ser ideias, atitudes, trocas, mas nesse caso são sobretudo as crias que trazemos ao mundo. E esse, de fato, é um processo transformador, que envolve arte, ciência e tradição. Embala luz e sombra, abala estruturas, traz o novo e reconstrói a casa. Essa produção faz parte do projeto Sementeiras do Bem-Nascer, contemplado pela 6ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia.